Que bom estarmos juntos em mais uma noite dessa semana toda especial, onde estamos estudando sobre os eventos finais da história humana. A cada noite, pelos olhos da profecia, estamos dando mais um passo em direção à eternidade. E hoje vamos estudar um tema muito especial que sem dúvida falará ao nosso coração. Boa noite você também que nos assiste pela Novo Tempo Portugal, você que nos assiste pelos nossos canais no YouTube, seja muito bem-vindo a esta noite, nessa semana especial. Eu espero que onde quer que você esteja, a graça de Cristo alcance você e a sua família. E aproveitando, quero mandar um abraço carinhoso para a Luísa Nascimento, que nos assiste lá de Alagoas, no Brasil. Um abraço carinhoso para todo mundo do estado de Alagoas. Um abraço também para o Ovídio Alberto, que nos assiste desde Angola. Um abraço para todos os angolanos. Também um abraço para a Joaquina, que nos assiste em Hermesinda. Eu acho que é assim que fala, né? Joaquina, um abraço carinhoso para você, para todo mundo que está aqui na igreja. Que bom ter a companhia de todos vocês, mais esse momento especial. Teremos nosso encontro amanhã, sexta, e no sábado finalizaremos nossa semana. Mas tem sido uma alegria poder estar com vocês e conhecer um pouquinho mais desse maravilhoso país que é Portugal. Nós vamos hoje avançar no estudo da Palavra de Deus e eu espero que ao estudarmos a Bíblia, o nosso coração mais uma vez seja tocado pelo Espírito Santo. Aqui na minha tela não está aparecendo o meu retorno, por gentileza. Nós vamos hoje estudar um tema muito especial, o fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o seu conceito é. E por que vamos estudar esse tema hoje? Porque ontem nós lemos aqui com vocês um texto de Mateus 24:14, onde nós aprendemos que Jesus disse que o Evangelho será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E o Evangelho, para ser pregado ao mundo inteiro, nós dependemos exclusivamente da obra do Espírito Santo, na chuva serôdia. Esse foi o tema que estudamos ontem. Então haverá um derramamento sobrenatural do Espírito de Deus sobre todas as pessoas sinceras. Nós iremos concluir a pregação do Evangelho. E quando esta pregação for concluída, a porta da graça vai se fechar. Pastor Arilton, que história é essa de porta da graça? É o que nós vamos entender no estudo de hoje. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o fechamento da porta da graça. Esse é o 6º tema da nossa série. Essa expressão, como eu disse há pouco, ela não é bíblica, mas o conceito é bíblico. E nós vamos entendê-lo a partir de agora. Antes, porém, quero convidar você mais uma vez para juntos orarmos e pedirmos a bênção do Senhor para o estudo dessa noite. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos, tendo a Tua palavra em nossas mãos e o privilégio de poder estudar o Teu livro sagrado. Queremos suplicar ao Deus Espírito Santo que continue em nosso meio. E agora, ao abrirmos o Teu livro sagrado, que Ele fale ao nosso coração e também à nossa mente. Nós queremos entender a Tua vontade para a nossa vida e nós queremos também praticar a Tua vontade. Por isso, Pai, fica conosco e nos abençoe a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, fechamento da porta da graça. Que porta da graça é essa? Quando falamos em porta da graça, nós estamos querendo dizer a porta da salvação, a oportunidade de ser salvo. A Bíblia ensina que haverá um momento em que as pessoas terão todos os seus casos decididos. E aqueles que estiverem salvos não mais se perderão, e aqueles que estiverem perdidos não mais se salvarão. Isso está em Apocalipse 22:11. Lá diz: continue o imundo ainda sendo imundo, e o santo continue a santificar-se ainda. Mas eu quero buscar na Bíblia
apoio para esta ideia. Vamos começar com a Arca de Noé. O pecado havia se alastrado pelo mundo inteiro. Então Deus tomou a decisão de destruir toda aquela geração que não abandonasse o pecado. Chama então Noé, faz com Noé uma aliança, e agora Noé foi ordenado que ele construísse uma arca. Por quantos anos Noé construiu essa arca? 120. Durante 120 anos, Noé esteve construindo a arca. E enquanto construía, ele pregava. E qual era a pregação de Noé? Daqui a 120 anos, virá um grande dilúvio. E a única forma de escapar desse dilúvio e sobreviver é entrando na arca. Os anos foram passando. Daqui a 100 anos, daqui a 70 anos, daqui a 50 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 mês, semana que vem. As pessoas foram advertidas por décadas. Mas as pessoas não acreditaram na pregação de Noé. Gênesis 7, 15 e 16 tem aqui a decisão divina. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Depois de décadas de pregação, quem é que entrou na arca? Noé e sua família e os animais. Esse texto, na língua hebraica, nos permite uma conclusão muito interessante. À primeira vista, parece que Deus fechou a porta depois que Noé entrou. Mas na língua hebraica, a ideia é a seguinte: depois que Deus entrou, ele fechou a porta. Então esse ele aqui não é Noé, é o próprio Deus. Ele entra na arca e ele fecha a porta após ele. Porque isso nos ensina de que Deus estava com a família de Noé durante toda essa trajetória. E as pessoas que não aceitaram o convite, que foi feito por 120 anos, não apenas o convite, mas uma demonstração pública ao construir esse barco enorme, quando vieram as águas do dilúvio, todas elas se perderam. Inclusive, quando as águas começaram a subir, as multidões correram e batiam na porta da arca. Noé, abre-nos a porta. Mas não fora Noé quem fechara a porta. Noé não conseguia abrir a porta. Deus havia fechado a porta, ninguém mais poderia abri-la. Então nós temos na experiência do dilúvio uma porta que se fecha. Quem entrou está salvo. Quem não entrou está condenado. Você percebe que aqui já há um conceito de fechamento da porta da graça? Um exemplo agora do Novo Testamento. Jesus contou uma parábola a respeito de 10 virgens. Essas 10 virgens estavam esperando o noivo chegar, para com o noivo irem para as bodas, para a festa do casamento. Todas elas possuíam lamparinas e azeite nas lamparinas. Mas 5 delas, além do azeite nas lamparinas, haviam reserva, uma reserva de azeite. O noivo demorou chegar. Todas adormeceram. E quando de repente veio um homem anunciando: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. As 10 foram despertas, mas as 5 que tinham azeite de reserva acenderam suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. E as que não tinham azeite pediram as que tinham, mas elas disseram: não, se nós dividirmos, faltará a nós e a vocês. Antes, vão e compram de quem vendem. E enquanto elas foram comprar o azeite, as 5 virgens prudentes se encontraram com o noivo, entraram na festa e a Bíblia diz claramente na parábola: fechou-se a porta. Quando as 5 virgens tolas ou nécias chegaram, disseram para o noivo: abre-nos a porta. E o noivo disse: onde vocês estavam quando eu cheguei?
Onde vocês estavam quando a porta estava aberta? Eu não conheço vocês. A porta não vai se abrir. Então, esta parábola nos conta de que haverá um momento em que uma porta se fecha. Quem entrou pela porta está salvo, quem não entrou está condenado. Jesus disse em Mateus 25:10, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Você percebe que há nessa história um contexto também de fechamento da porta da graça? Então, que contexto é esse? A Bíblia ensina que há um momento, há um limite de tempo para que o ser humano tome sua decisão em favor de Cristo e do Evangelho. E nós temos que estar atentos. Apocalipse 22:11, como eu mencionei há pouco, fala exatamente disso. Quando esta porta se fechar, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, continua salvo. Quem está perdido, continua perdido. Mas nesse verso, há uma riqueza muito grande que talvez você não percebeu. A porta da graça se fechou, quem está salvo não mais se perde, mas a expressão que o Apocalipse usa é: o santo continue a santificar-se. O que isso ensina para mim e para você? Que mesmo após o fechamento da porta da graça, mesmo após declarado nossa salvação, nós continuaremos a crescer em santidade. O processo de santificação não termina quando a porta se fecha. Ele ainda avança além do fechamento da porta da graça. E ele só será plenamente completo no ato da glorificação. O que é a glorificação? É a transformação final que Deus dará aos salvos no exato momento da volta de Jesus. Aí, como diz Paulo, esse corpo corruptível se transformará em incorruptível e o que é mortal se transformará em imortal. Aí sim, a nossa santificação será plena. Isso quer dizer que em nossa jornada para os céus, nós não podemos parar momento algum. Nós devemos estar constantemente em crescimento. E só existe crescimento ao lado de Cristo, pelas práticas espirituais, especialmente da oração e do estudo da Bíblia. É por isso que a gente desafia você a todo dia gastar tempo com esse livro, a todo dia ler a Escritura, a todo dia orar, a aprofundar sua caminhada com Deus, para que Deus vá santificando você. Provérbios 4:18 ensina: a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E quando é que será dia perfeito? Somente no momento da volta de Jesus. Então haverá um único momento na história em que nós poderemos dizer: estou sem pecado. E qual é o único momento na história do ser humano que nós poderemos dizer: estou sem pecado? Na glorificação. Até lá, nós somos completamente dependentes da graça de Deus para uma vida vitoriosa, e assim o será por toda a eternidade. Então, quando falamos em fechamento da porta da graça, nós estamos falando em fechamento ou término da oportunidade de salvação. Quem entrou na arca se salvou, quem entrou nas bodas de casamento foi para a celebração, mas quem ficou de fora se perdeu. Então haverá um limite de tempo. Agora, Deus quer que as pessoas se percam? Não. Olha o verso áureo da Bíblia. Leia comigo, vamos ler juntos? Porque Deus amou... Amém? Deus amou o mundo. Ele deu o seu Filho para todo o que nele
crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Existe por aí uma teoria de que Deus predestinou alguns para a salvação e alguns para a perdição. Isso é uma mentira. Deus não predestina ninguém para a perdição. Deus predestina todos para a salvação. Só que você pode resistir a essa predestinação. Porque Deus deu a você o livre-arbítrio. Ele respeita a sua vontade. Ele não vai forçar você a nada. Mas não existe essa história de predestinação, onde aquele que foi predestinado para se perder jamais se salvará. Isso tolhe, isso acaba com o livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano. A palavra de Deus é clara em dizer, para que todo que nele crê, não há acepção de pessoas, qualquer um que crê pode ser salvo, basta preencher a condição, e a condição está aí. Pedro ensinou a mesma verdade. Olha o que Pedro disse em sua segunda carta, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ou seja, Jesus não está procrastinando sua volta, como alguns pensam. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. O que é longânimo? É bondoso. Ele é misericordioso para convosco. Pedro diz assim, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a quê? Ao arrependimento. Pedro está ensinando que Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos se arrependam. Não me venha com essa história de que eu fui predestinado para a salvação e não posso me perder, ou fui predestinado para a perdição e não posso me salvar. Não é assim que Deus atua. Deus agiu para salvar a todos. Agora, nem todos querem a salvação. E Deus respeita isso. Mas aqueles que querem, Deus opera o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. Deus quer que todos se arrependam. É isso que a palavra de Deus ensina. O que significa, então, o fechamento da porta da graça? Pastor, o que é isso? O que marca o término da oportunidade de salvação para o ser humano? É a saída de Jesus do santuário celestial. O Senhor Jesus ascendeu aos céus definitivamente 40 dias depois da ressurreição. Foi para o santuário. E no primeiro compartimento do santuário, ele começou uma obra sacerdotal. No ano 1844, Jesus começou uma obra sumo sacerdotal. E junto com essa obra, o juízo. Nesse exato momento, Cristo está lá no céu. E no céu, no santuário. E no santuário, ele é o nosso advogado. Ele está intercedendo por todos nós. Olha o que João ensina. João é o discípulo do amor. Olha que linguagem carinhosa João usa. Filhinhos meus, meus amados filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. Então nós temos nesse exato momento um advogado lá no céu. E toda vez que eu peco, eu oro a Deus e peço perdão pelo meu pecado, em nome de Jesus. E o meu advogado, ele intercede junto ao Pai, e o meu pecado é perdoado. Então nós temos um advogado. Paulo ensina que o salário do pecado é o quê? A morte. Quem peca tem que morrer. Nós pecamos. Nós merecemos a morte. Mas por que não precisamos morrer? Porque nós temos um advogado que proveu salvação. E se todas as vezes que eu pecar, eu confessar o meu pecado, ele vai me perdoar, porque ele é o nosso advogado. Então ele está no céu e ele advoga por todos nós. O que significa o fechamento da porta da graça? Significa o fim
da oportunidade de salvação. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus deixar o santuário. Pois quando ele sair do santuário, não haverá mais advogado. Se não há mais advogado, não há mediação, não há intercessão pelo seu pecado. É isso que a Bíblia ensina. O autor de Hebreus confirma essa verdade nas seguintes palavras. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o autor de Hebreus, que nós queremos ser Paulo, ele está dizendo, nós temos um sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo como nós. Ele nunca pecou. E porque nunca pecou, ele pode nos salvar. Paulo está falando de uma realidade presente. Nós temos esse sumo sacerdote. Agora, não teremos para sempre. Porque chegará o momento em que ele vai deixar o santuário. Quando é que Jesus entrou no Santo dos Santos, no santuário? Em Daniel 7,3 nós lemos, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Que cena é esta? É Jesus sendo levado até o Pai, o filho do homem sendo levado ao ancião de dias. Quando eles chegam, o tribunal se assenta, começa o juízo. Estas cenas tiveram seu lugar no ano 1844, de acordo com o capítulo 8 do livro de Daniel. Agora, desde 1844, um juízo se processa na terra. O nome de todo ser humano está sendo julgado. Vimos isso aqui na segunda-feira, me parece, quando estudamos sobre o juízo. Agora, olha o que diz Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel em Daniel? É Jesus. Nesse tempo vai se levantar Miguel. Então veja, no capítulo 7 de Daniel, Jesus é levado ao Pai, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. No capítulo 7, Jesus se assentou, começou o juízo. No capítulo 12, ele se levanta. Olha o que diz o texto. Nesse tempo se levantará Miguel. Por que é que Cristo está se levantando do santuário? Porque ele terminou sua obra como advogado. Ele intercedeu por todos os que desejaram. Ele acudiu cada pessoa que buscou por auxílio. Ele deu atenção, ele salvou todos os que o buscaram. Mas agora ele deixa o santuário. E então Daniel diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito, aonde? No livro. Então, quando Jesus se levantar do santuário, é porque o juízo terminou. E o nome de todos os salvos da terra estarão no livro da vida. Quando Cristo voltar, esse livro é aberto, o nome dos salvos será lido, e todos os salvos têm seus nomes no livro, e eles serão levados agora para os céus com Jesus. A pergunta que eu faço para você hoje é: o teu nome já está no livro da vida? Um dia os discípulos voltaram, depois de Jesus enviá-los numa missão, e eles voltaram muito felizes. E eles começaram a apresentar um relatório para Jesus. Senhor, o Senhor nos mandou em missão e nós cumprimos fielmente a missão. Nós pregamos o Evangelho. As pessoas se converteram. Nós oramos. Os enfermos foram curados. Nós oramos. Os demônios foram expulsos. O Evangelho avançou vitorioso. E Jesus falou assim para eles:
Vocês estão felizes porque os demônios se submetem a vocês e porque as pessoas estão sendo curadas? Vocês devem estar mais felizes ainda, porque o vosso nome foi escrito lá no céu. Sabe quando é que o nosso nome é escrito lá no céu? Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus e entramos para o seu serviço, a sua obra. É aí que o nosso nome é escrito. Então, nesse tempo que Jesus sair do santuário, quando ele se levantar, vai estar salvo quem tem seu nome no livro da vida. É por isso que a nossa atenção hoje tem que ser voltada para esse santuário. É lá que está o centro divino em favor da salvação do homem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, junto com todos os anjos, estão trabalhando dioturnamente em prol de nossa salvação. Nós precisamos olhar para esse santuário e entender o quanto Deus nos ama e as oportunidades que Ele está dando de salvação. E enquanto há oportunidade, eu tenho que tomar minha decisão. Agora Jesus vem e nos adverte. Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Quem disse isso? O próprio Jesus. O que Jesus está dizendo? Vocês conhecem a história de Noé? Como foi nos dias de Noé, será nos dias da minha vinda. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé pregou por 120 anos. As pessoas duvidaram da pregação de Noé. As pessoas se acostumaram. As pessoas se envolveram com as coisas da terra. Comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento. Viviam suas vidas normalmente. Até que de repente veio o dilúvio e todos se perderam. Assim vai ser na vinda do Filho do Homem. E o diabo está usando a mesma estratégia. E sabe qual é a estratégia que o diabo usa? Você já viu aqueles ratinhos, aqueles hamsters, que às vezes são colocados numa gaiola, tipo uma rodinha, e ele fica correndo, e a rodinha gira, e ele não sai do lugar, porque a rodinha fica girando no mesmo lugar. O diabo está fazendo isso com as pessoas. O diabo está segurando as pessoas nas coisas desse mundo. O diabo está tentando ofuscar o brilho da eternidade para você. O diabo está trabalhando para cegar você. O diabo está trabalhando dioturnamente para colocar na sua frente coisas que te prendam a esse mundo. E muitas pessoas, estou falando de pessoas boas, honestas, pessoas bem intencionadas, algumas delas estão se matando no trabalho e não têm tempo para Deus. Outras estão se matando nos estudos e não têm tempo para Deus. Outras, aquilo que faz é apenas se divertir. Elas são hedonistas, elas vivem pelo prazer. Aquilo que dá prazer, eu vou fazer. O que não dá, eu não faço. Então, fumar dá prazer, eu vou fumar. Beber dá prazer, eu vou beber. Usar drogas dá prazer, eu vou beber. Eu quero é a satisfação. Eu quero aquilo que me dá prazer. Sexo dá prazer, eu vou viver uma vida desregrada. Completa liberdade sexual. E o diabo vai colocando atrativos nas vidas das pessoas para segurá-las nessa esteira que não as tira do lugar. Amanhã à noite, o país vai parar de novo. Porque 20 horas, a seleção portuguesa vai jogar. Eles estão falando até hoje do que aconteceu no domingo ou na segunda, no último jogo da seleção. Eu estou aí no hotel e eu às vezes fico passando os canais da TV para ver o que estão falando e eles só falam do futebol, do goleiro que pegou 3 pênaltis. Só falam como vai ser o jogo. Agora é a França. Como é que está a França? Como é que está Portugal? Fala desse jogador, fala daquele. Eles têm assunto para o dia inteiro. E as pessoas estão bebendo nisso.
Amanhã à noite o país vai parar, como acontece no Brasil. A seleção vai jogar, o país para. Mas quando acabar o jogo de sexta, virá um outro jogo. E mais outro, e mais outro, e mais outro. E sabe qual é a ideia do diabo? Vamos mantê-los entretidos em alguma coisa. Se não for no futebol, vai ser nas novelas. Se não é nas novelas, nos filmes. Se não nos filmes, nas séries. Se não nas séries, vamos mantê-los na academia, malhando dia e noite. Há pessoas que acordam de madrugada para ir malhar na academia. Não perde um dia de academia. Mas no culto da igreja não aparece. Não tive tempo. Pessoas que estão endeusando a boa forma física. E veja, não estou falando contra a prática de esportes. Não estou falando contra o exercício. Eu amo jogar futebol. Se deixasse, eu jogava todo dia. Mas não é isso que vai me levar para o céu. Então, eu me programo para dar prioridade àquilo que tem que ser prioridade. Não estou falando contra o trabalho. Mas se você trabalha tanto que não tem tempo para Deus, você está no caminho errado. Você está entendendo? O diabo está segurando as pessoas naquilo que elas gostam. As pessoas estão amarradas a esse mundo por algum tipo de prazer e se esquecem de que nesse exato momento, lá no santuário celestial, o juízo se processa. A porta da graça ainda está aberta, mas Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda dele. E as pessoas estão como? Elas estão comendo, bebendo, casando, se dando sem casamento. O que significa isso? Elas estão vivendo sua rotina. Elas estão na vida rotineira. E a porta da arca se fechou e elas não perceberam. 120 anos pregando. As pessoas deixaram de crer na voz profética. Se voltaram para o seu cotidiano. Jesus também disse, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ou seja, estavam absortas na sua rotina. Não que essas coisas sejam ruins, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está condenando você comprar, vender, trabalhar, edificar. Não, ela não está condenando. Mas as pessoas, em troca dessa rotina, elas se esqueceram completamente das questões espirituais. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu o quê? Do céu fogo e enxofre. E destruiu a quantos? A todos. E para salvar Ló e sua família, os anjos tiveram que pegar essas famílias no braço e sair arrastando-os pela colina. Mas enquanto parecia que a família seria salva, a mulher de Ló ainda olhou para trás e se converteu numa estátua de sal e se perdeu. Pastor, ela se perdeu só porque olhou para trás? Esse gesto foi suficiente para a perdição dela? Não é o gesto. O gesto de olhar para trás simplesmente mostrou o que estava no seu coração. O grande amor dessa mulher eram as cidades de Sodoma e Gomorra. O seu coração estava na cidade. O seu coração não estava na planície. O seu coração não estava em Deus, na salvação. Não, o seu coração estava nas coisas que ela possuía, no tipo de vida que ela levava. E ela se perdeu. Cristo está voltando. E sabe o que acontece? Muitos de nós estamos iludidos com nossas rotinas. Cristo está voltando. E muitos de nós estamos presos aos prazeres que a vida às vezes apresenta. E sem perceber, pode passar de nós essa oportunidade. O teu nome já está no livro da vida? Pastor, o que eu faço para ter o meu nome no livro da vida? Vou responder com as palavras de Jesus. Jesus diz assim em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado
será salvo. Quando você aceita Cristo como teu Salvador pessoal, quando você passa pelo santo batismo, o teu nome vai para o livro da vida. Quando eu me entrego a Jesus e passo pelo santo batismo, o meu nome vai para o livro da vida. Eu tive a alegria de dar esses passos quando eu tinha 13 anos de idade. Com 13 anos, eu tomei minha decisão depois de estudar esse livro. E numa tarde de sábado, no mês de setembro de 1985, eu fui para uma lagoa chamada Lagoa Vermelha. E nesta lagoa, junto com dezenas de outros juvenis, eu fui batizado. Eu tinha então 13 anos. O meu nome foi para o livro da vida. Isso já faz quase 40 anos. Se eu permanecer fiel, o meu nome continua no livro da vida. Se eu desistir da caminhada, ele é apagado de lá. Então, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Uma vez salvo, e salvo todo dia. Todo dia tomando as decisões. Todo dia escolhendo de que lado ficar. É por isso que nessa noite, eu queria fazer um convite muito especial para você. Quer ter o seu nome no livro da vida? Você precisa então entregar sua vida a Jesus e passar pelo santo batismo. Faça isso essa noite. Por que, pastor, essa noite? Eu vou te dizer por quê. No mês passado, eu dirigi uma classe de estudos bíblicos em uma de nossas igrejas lá em Santa Catarina. Eu preguei um sábado de manhã nessa igreja. E quando eu fiz um apelo para o batismo, numa igreja de mais ou menos uns 60 membros, melhor 80 membros, 21 pessoas vieram aqui à frente. E quando eu vi aquela multidão vindo à frente, 21 pessoas, eu pensei, eu acho que elas não entenderam o meu convite. E eu comecei a perguntar uma por uma, você entendeu que eu convidei você? Sim, pastor. Você quer ser batizado? Quero. Você nunca foi? Não, nunca fui. E você? Não, também nunca fui. E você? Sim, eu já fui, pastor. Mas eu afastei-me dos caminhos do Senhor. Eu saí da igreja. Eu quero voltar. E você? Eu fui perguntando uma por uma para acreditar no que eu estava vendo. E eu perguntei para as 21 e todas elas eram de fato, elas haviam entendido. Elas queriam ser batizadas. Era um sábado de manhã. Eu disse, então vamos organizar uma classe bíblica. E eu vou vir aqui agora toda quinta-feira para estudar com vocês. E eu fui lá 7 quintas-feiras para estudar com esses que queriam se batizar. Naquele sábado, 21 tomaram a decisão. E depois de 7 semanas estudando a Bíblia, chegou o sábado, que seria o último sábado do estudo, e depois na quinta-feira o batismo. E na quinta-feira do encerramento dessa classe bíblica, nós batizamos 17 pessoas. Algumas não puderam porque não estavam casadas ainda, viviam sem o casamento. Mas uma semana antes do batismo, no sábado, antes do batismo, que seria na quinta, no sábado, eu preguei novamente nessa igreja. E aí estava um senhor que havia tomado sua decisão. Ele estava se reaproximando de sua família. Ele estava separado. Mas ele estava voltando para a igreja e tentando reconquistar sua família. Naquele sábado à tarde, ele esteve com a família para fazer o pôr do sol com eles.
Mas no sábado seguinte, à tarde, eu fui chamado para fazer a sua cerimônia fúnebre, porque ele perdeu a vida. E quando chegou o batismo dos 17, poderiam ter sido 18, mas dias antes ele faleceu. Você não sabe quanto tempo você tem. Não brinque com salvação. Jesus está agora no santuário. Ele não estará para sempre. Por isso nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvimos essa canção, eu tenho um convite especial a te fazer. Você quer entregar nessa noite o seu coração a Jesus e se preparar para em breve ser batizado? Eu quero convidar você a se levantar e vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Mas antes que ela cante, eu queria saber quem é a primeira pessoa que quer dizer assim: pastor, sou eu. Eu quero me batizar. Eu quero me preparar para ser batizado em breve, porque eu quero o meu nome no livro da vida lá nos céus. Quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir. Louvado seja Deus. Eu te peço, ó Senhor Jesus, que me guardes sempre em teus caminhos, que eu entenda que sem ti eu não sou nada, que eu aprenda a esperar em tua graça. Faz-me compreender o teu perdão. Quero perdoar o meu irmão, que eu seja um instrumento, que eu tenha o Espírito de Deus morando em mim, por tua graça. Eu posso dar um passo em direção ao céu. Eu quero ter a humildade para entender tua vontade, meu Senhor. Sou teu, enfim. Você que está nos assistindo pela internet agora, quero dar a você também a oportunidade de tomar a sua decisão. Vai aparecer agora nos comentários um link. Clica nesse link, você vai para um formulário, coloca os seus dados aí e nós vamos chegar até você. Você pode clicar nesse link que vai aparecer aí e nós vamos te ajudar nessa decisão. Ou se você preferir, manda uma mensagem para nós agora, no nosso WhatsApp, 933 93 92 91. 933 93 92 91. Mande sua mensagem nesse WhatsApp e diga assim: eu também quero ser batizado. Não importa aonde você esteja nesse planeta, nós vamos chegar até você. Nós vamos te ajudar nessa decisão, para que o seu nome vá para o livro da vida lá no céu.
Eu te peço, ó Senhor Jesus, que de mim tenhas misericórdia, que eu possa ser melhor para te servir, que eu seja o espelho do teu puro amor. Meus lábios tenham sempre um novo hino, que minha vida seja sempre em teu louvor. Por tua graça, cada dia mais, eu posso dar um passo em direção ao céu. Eu quero para entender tua vontade, meu Senhor. Sou teu, enfim. Eu quero ter a humildade para entender tua vontade, meu Senhor. Sou teu, enfim, meu Senhor. Sou teu, enfim. Amém. Amém. Louvado seja Deus por esses que vieram aqui à frente. Mas tem gente aí sentado ainda, que precisa nessa noite tomar sua decisão. Talvez um dia você já foi membro dessa igreja. Pelos problemas que a vida tem, você se afastou. Jesus está chamando você para voltar hoje para casa. Você precisa passar por um rebatismo, não é verdade? Mas eu quero convidar você a se levantar agora e vir aqui à frente, tomando a sua decisão em ser rebatizado. Venha. Venha aqui, minha irmã. Pode vir. Venha, meu jovem. Hoje é dia de você voltar. Louvado seja Deus. Venha, minha querida. Louvado seja Deus por você. Louvado seja Deus. Meu jovem, louvado seja Deus por você. Deus te abençoe. Mais alguém quer vir? Antes que eu ore? Venha. Louvado seja Deus por você. Fique aqui. Você também, meu jovem. Venha. Não perca a chance. Não perca a sua chance. Você que está em casa me assistindo, já colocou o seu nome no link? Tomou sua decisão? Então manda uma mensagem para o nosso WhatsApp da Novo Tempo aqui em Portugal. 933-939291. Diga assim: eu quero ser batizado. Nós vamos ajudar você. Não importa onde você esteja nesse planeta, nós vamos chegar até você. Alguém da igreja adventista vai chegar até você. Mas você precisa agora tomar a sua decisão. Porque você não sabe quanto tempo você tem. Nem eu. Ninguém aqui sabe. Amanhã nós vamos ter um batismo aqui. Sábado vamos ter outro batismo. Eu não sei se o de vocês já vai ser agora ou se daqui a pouco. Daqui a mais um mês ou 2. Mas todo o preparo vai ser feito para ajudar vocês nessa caminhada. Eu queria orar por esses que vieram aqui à frente. E orar também por você que está aí nos assistindo e tomou nessa noite a sua decisão.
assentado como vocês estão, ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas lindas decisões que nessa noite estão sendo tomadas. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós queremos que o nosso nome seja escrito no livro da vida lá nos céus. É por isso que essas pessoas estão tomando a decisão agora. Elas querem te amar, elas querem te servir e querem estar prontas para o teu regresso. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo agora, na Novo Tempo, aqui em Portugal. Pelas pessoas que estão assistindo pelo YouTube. E pelas decisões que agora estão sendo tomadas. Pelas mensagens que estão sendo enviadas em busca de socorro espiritual, em busca de ajuda. Pai, o nosso pedido nesta noite é que tu possas enviar dos céus agora anjos magníficos em poder. Envia, Senhor Deus, anjos para estar ao lado de cada um destes que está tomando sua decisão. Que esses anjos possam guardá-los e protegê-los até o dia do seu batismo e até o dia do teu regresso a essa terra. Pai, abrace a todos eles, que eles sintam o teu perdão nesta hora, que a tua bênção alcance suas famílias. A esses que estão tomando sua decisão, que nos assistem pela internet, pela Novo Tempo, envia anjos para esses lares, abraça cada um deles e os proteja. Aqui nesse auditório existem outros amigos e amigas que ainda não tomaram sua decisão. Pai, eu oro por eles também, para que o teu Espírito não desista deles, e para que muito em breve eles também tomem suas decisões ao lado de Cristo e ao lado da verdade. E que a tua bênção, Pai, alcance a todos nós nessa noite. Oramos em nome de Cristo. Amém.